Olá pessoal, um bom dia a todos vocês. Essa aula tem como objetivo fazer um comentário sobre cada questão que eu passei a vocês na última aula, tá? Passei 2 testes sobre artigo de opinião, então vamos à análise. Lembrando que quem não fez essas atividades, por favor, não assista o vídeo agora, mas deixe para depois, tá? Porque assim, eu estaria fazendo com isso, estaria tirando o seu direito ao desafio, então desligue, tá bom? Então vamos lá, vamos ao enunciado, tá? Eu sempre disse a vocês para lerem o enunciado primeiro, em primeiro lugar, para vocês não perderem tanto tempo assim, dentro de um exame, dentro de um concurso. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma orientação linguística que permite alcançar os leitores e convencê-los em relação ao ponto de vista defendido. Tá? Então, tem como intenção, né, o convencimento do leitor de que o argumento é válido, que a tese ela tem uma razão de ser, uma razão de existir. Continuando, diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva de formas verbais. Quando vocês olham para a conjugação de verbos na lousa, vocês não têm noção do significado, do sentido que isso tem dentro de um texto. Porque vocês estão vendo apenas formas isoladas de conjugação, mas dentro do texto isso daí tem uma razão de ser. Isso tem uma função dentro do texto. Vejam só que interessante. Aqui no texto, é, vamos então localizar as formas verbais. Você sabe que o texto, logo de cara, você já sabe que artigo de opinião normalmente está em primeira pessoa. Né? Pode estar em terceira? Pode, mas é mais difícil. Porque em primeira pessoa dá mais autenticidade ao texto, né? Esse texto é assinado também por alguém. Bom, novas tecnologias atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro, aqui ele está fazendo apenas uma exposição, tá? Ainda ele não se colocou aqui dentro. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos, vejam só essa marcação aqui, ó. Carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão desejado. Todavia, não podemos, vejam outra marcação aqui. Agora, se eu perguntasse a vocês, é primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural? Claro que vocês responderiam primeira do plural, né? Não podemos reduzir-nos a outra marcação aqui, a um pronome oblíquo relacionado à primeira do plural. Meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. A perversão, certamente controle, sem sombra de dúvida, entretanto, desenvolvemos outra marcação textual aqui ligada ao verbo, tá? Primeira do plural. Aqui já teríamos condições para assinalar a correta. Qual o uso de nós? Né? Qual a intenção do uso de nós, né? Da primeira do plural? Criar relação de subordinação, nada a ver, seria excluída. Enfatizar a probabilidade. Né? Quando você usa o nós, gente, você está incluindo, você está se incluindo mais alguém, não é mesmo? Pode ser você mais uma pessoa, você mais duas, você mais 1.000 pessoas, você mais 200 milhões de pessoas, não é mesmo? Mas qual que é a intenção de você incluir o leitor nisso tudo? Né? Se vocês leram todas as alternativas, só poderia ser aqui tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Tá ok? Então, isso é uma característica importante dentro do artigo de opinião, né? Desenvolver uma relação de interlocução com os leitores. Demonstrar, então, todas elas seriam excluídas, né?
Esse uso de nós não é para enfatizar probabilidade, não é para criar relação de subordinação, nem indicar de forma clara o ponto de vista, nem demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade, mas sim porque isso não se liga ao que é dito aqui, tá? Bom, próxima questão. Ai, desculpe o barulhinho aqui da cadeira, é bem barulhenta. Bom, vamos à segunda questão. As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite, então, lendo aqui, identificar a capacidade física atribuída ao candidato. Então, a alternativa A se liga à capacidade física. A B, certificar a competência profissional. A C, controlar o comportamento virtual e real do candidato. Avaliar informações pessoais e comportamentais. Aferir a capacidade intelectual. Vamos ao texto, gente? Então você já tem o comando do enunciado na cabeça e já tem aqui as alternativas. Então vamos ao texto e já encontrar a resposta lá dentro, né? Então vamos lá. O que esse conhecimento permite, hein? Conhecimento do quê? Do comportamento das pessoas dentro das redes sociais. Ah, dá para tirar alguma conclusão a respeito disso? Claro que dá. Vejam só o que os pesquisadores descobriram. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Então, segundo essa pesquisa, né? Esse é o título do... Eu coloquei essas marcações porque dentro do Class é difícil você destacar. Eu até agora não descobri. Vamos fazer isso. Bom, aqui começa o texto. Ó. Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido a exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com os resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever, vejam só, o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Então, prever desempenho. Importante, né? Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu costumo grifar alguns trechos assim importantes. Aqui poderia ser, pode prever o desempenho profissional. Para chegar a essa conclusão, daí uma equipe de pesquisadores dessa universidade aqui, dessa daqui também. Então, uma equipe de pesquisadores dessas universidades pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Após checar fotos, tudo que a gente geralmente posta lá, postagem, número de amigos, fotos, publicações, mais interesses por número de amigos e interesses por 10 minutos. O trio considerou itens como consciência, vejam só, isso aqui também seria importante grifar, né? Consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Vejam só, então os pesquisadores coletaram algumas informações, né, que se ligam à consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade, e depois confrontaram esses dados com as informações dos chefes desses jovens. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Vejam só, as informações então elas se correspondiam, né? Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite então identificar a capacidade física atribuída ao candidato. Capacidade física não se liga aqui a esses atributos, né, que foram avaliados: consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade. Falando de capacidade física aqui, então seria uma alternativa excluída já logo de cara, né? Certificar a competência profissional do candidato, né? Também não está falando nada aqui de competências, está falando essas características aqui
dos candidatos. Tudo bem? Controlar o comportamento virtual e real do candidato não tem nada de controle, apenas uma avaliação. Seria uma alternativa logo de cara descartada também. Avaliar informações pessoais. Eu ia deixar essa para depois, mas enfim, avaliar a E. Mas vamos lá, avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato, claro que é essa. Tá? E isso se constata aqui dentro dentro do texto. Tudo bem? Aferir a capacidade intelectual. Aferir é medir, né? A capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas, nada a ver. Aqui está falando de informações pessoais, comportamentais sobre o candidato. Então, o que ele posta lá nas redes, isso diz muito a respeito dele, mais do que ele próprio imagina. Tá? Isso acaba demonstrando a todo o público, né, como essa pessoa é, no que diz respeito à afabilidade, extroversão, estabilidade. Tá ok, turma? Então, ficamos com a alternativa D. Espero que vocês tenham acertado as duas questões. Elas, eu diria que não são difíceis, as questões elas são um nível médio, tá? Mas de boa, tá? E é um gênero textual muito recorrente aí nos concursos e nos exames, é muito pedido. Esses gêneros da tipologia argumentativa. Eu espero que tenha sido claro aí na explicação. Qualquer dúvida, deixe lá no mural do Class. Um abraço a todos vocês. Se cuidem. Uma ótima semana. Até mais, turma.